filha do sol e das águas, imperatriz que acolheu imigrantes. A filha do sol e das águas, assim chamada por Graça Aranha no seu famoso romance Canaã. Imperatriz. A 46 quilômetros de Vitória e aonde se pode chegar partindo da capital em menos de 1 hora, contemplando-se inúmeras paisagens através de uma bela e sinuosa estrada. Santa Leopoldina está localizada na região centro-serrana do Espírito Santo e é um daqueles lugares que nos remetem ao passado logo à primeira vista. Antiga colônia imperial fundada em 1857, Santa Leopoldina já foi o maior empório comercial do nosso estado, época em que o Porto do Cachoeiro recebia as grandes tropas, carregadas com a produção agrícola de toda a região, e que através do rio Santa Maria embarcavam em grandes canoas até o Porto de Vitória. Estamos aqui na Ponte Clarindo Lima, com o Porto do Cachoeiro ao fundo, antiga denominação da cidade de Santa Leopoldina. Aqui escoava toda a produção agrícola que saía daqui e também do leste de Minas para o Porto de Vitória. Para conhecer melhor essas histórias, pegamos a estrada e chegamos à cidade natal de Adriano Lima Neves, jornalista, locutor, administrador e agora escritor, autor do livro Leopoldina, a santa que existe em nós. E ninguém melhor que ele, um leopoldinense que conhece como ninguém essa terra aí. Voltei à minha terra, a velha terra onde nasci. Leopoldina, a santa que existe em nós, ela é em função do nome da minha cidade, Santa Leopoldina, que na realidade é uma santa que não existe. Como o próprio livro diz, só existe em nós. Porque Santa Leopoldina, se você pegar a lista de santos da Igreja Católica, ela não existe. Santa Leopoldina foi um nome inventado pela família real quando definiu essa região como uma colônia imperial. Leopoldina, na realidade, é uma das filhas de Dom Pedro II, a filha mais nova. Isabel, a mais famosa, que assinou a Lei Áurea, deu nome à colônia de Santa Isabel, ali em cima em Domingos Martins. E Leopoldina, a filha mais nova, deu nome a essa colônia de Santa Leopoldina. Logo na entrada da cidade majestosa está a sede da Prefeitura Municipal, um belo sobrado do início do século passado e que ainda guarda as características da época de sua construção. A primeira sede da prefeitura chegou a funcionar provisoriamente em um belo sobrado, pertencente ao senhor Gustavo Sassenburgo, que ostentava as iniciais do proprietário e a data de construção na fachada. Uma das características aqui do casarinho antigo do século XIX é a ostentação das iniciais do proprietário. Nesse caso aqui, Josef Heisen, um dos comerciantes mais antigos e mais ricos aqui de Santa Leopoldina na época áurea do Porto do Cachoeiro. Santa Leopoldina guarda uma riqueza histórica e cultural muito importante para o nosso estado. Aqui nasceu o nosso primeiro governador republicano e grande abolicionista Afonso Cláudio. O casarão da fazenda Mangaraí, onde ele nasceu em 1859, ainda preserva as características da época e o visitante pode contemplá-lo. A sede do município se desenvolveu no local onde o rio Santa Maria deixa de ser navegável e onde as atividades comerciais e transporte fluvial trouxeram muitas riquezas para a cidade. Mas hoje, infelizmente, traz uma outra realidade: a seca do rio Santa Maria. Originalmente construída na metade do século XIX e reformada pelo engenheiro Serafim Derenze, a ponte Paulo Antônio Médici ainda se mantém majestosa e se debruça sobre o antigo Porto do Cachoeiro, que ainda mantém a estrutura de embarque de café, uma espécie de bica,
preservada para as novas gerações e para quem quer conhecer os vestígios de uma época áurea. O coração pulsa forte, de cima da ponte o olhar chama e tenta sorrir, me pega nas mãos, me prende no chão, me pedindo não, sorri, me pede o não. Na realidade, eu não vou ser modesto dizer que eu tive grande facilidade. Por quê? Porque todas essas histórias estão gravadas na minha mente. Quer dizer, eu vivi essas experiências na minha juventude, na minha infância, e cada cantinho dessa cidade tem memórias. Eu trago memórias dos cantinhos dessa cidade. Se você me perguntar cada casarão desse, cada paisagem dessa que a gente tem aqui, eu certamente tenho alguma história sobre isso aí. Foi isso que eu tentei colocar no livro. Claro, de uma forma mais sucinta, mais resumida, porque uma obra literária ela exige que você faça essa junção de fatos para não ficar uma coisa muito extensa, e você acaba conseguindo colocar aquilo que você traz na sua história de vida. Na realidade, é uma história de vida da minha pessoa, Adriano, morador, nascido em Santa Leopoldina, com os fatos reais que aconteceram lá durante a minha infância. O Parque da Independência, às margens do rio Santa Maria, nos remete ao bucolismo das cidades interioranas, com seus canteiros e com o seu coreto. E completando essa paisagem única, a Igreja Matriz Sagrada Família se destaca no alto da colina. Hoje, graças a Deus, a gente tem ainda alguns produtos da agricultura familiar que são destaque na economia do município. O inhame, o gengibre, por exemplo, ele tem um peso econômico bastante grande para a cidade. A rua principal da cidade, com seu casario preservado, nos remete ao século XIX, quando esses sobrados centenários eram habitados pelos grandes comerciantes do porto. Essa paisagem marcante de Santa Leopoldina foi imortalizada no cinema, quando serviu de cenário para o filme O Vale do Canaã, rodado aqui em 1970. A colônia está em suas mãos. Guarde-a bem. Sim, senhor, meu capitão. São tiros. Vem da fazenda. Vários sobrados do conjunto arquitetônico de Santa Leopoldina serviram de cenário para o filme, como o sobrado da Casa Krieger e o sobrado das Quatro Portas, onde funcionou o famoso Café Mundial, de propriedade de André Lima. E nós continuamos o nosso bate-papo. Nós tivemos aqui um cidadão alemão chamado Albert Richard Ditze, que veio como a maioria dos imigrantes, e esse cara trouxe o conhecimento já bem mais adiantado da Europa para cá também. E esse cara era um fotógrafo. Então, as fotografias do Albert Richard Ditze têm uma importância muito grande para Santa Leopoldina e para o estado do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, os seus originais estão na Biblioteca Nacional e fazem parte da coleção Teresa Maria Cristina, que era a imperatriz, esposa de Dom Pedro II, e estão lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ainda até hoje para serem apreciadas e visitadas. Chegamos ao Museu do Colono, criado em 1969. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Esse belo sobrado também foi palco de muitas cenas do filme, ambientadas em seu interior, cujas peças de decoração e mobiliário são originais da época de sua construção, em 1878. Ele retrata uma residência de uma família tradicional de Santa Leopoldina no final do século XIX e início do século XX, quando Santa Leopoldina tinha uma importância cultural e econômica muito grande para o Espírito Santo. A plantação de arroz dos ciganos vai dar muito. Chegou a hora de puxarmos as rédeas.
A importância que esta escada tem para o Adriano, ele mesmo demonstra. Um local que eu retrato no meu livro, uma brincadeira de criança que eu curti muito aqui, que é escorregar por esses degraus lisos por causa da cera, escorregando até o início da escada lá no pé. Vou tentar demonstrar para vocês um pouquinho como era a nossa brincadeira, ok? Era mais ou menos assim, ó. Ah, a Rua de Cima, uma rua tranquila e tradicional da cidade. Nela foi instalado em 1887 o primeiro telefone do Espírito Santo. Está imortalizada no livro de Adriano, nascido nesta rua. Essa é a escadaria Jair Amorim, em homenagem a um filho da terra, o compositor Jair Amorim, famoso no Brasil inteiro por canções como Conceição, que é um maior sucesso de Calbi Peixoto, também Brigas, Que Queres Tu de Mim, e várias músicas gravadas por Altemar Dutra. Para ser outra vez Conceição, Conceição, Conceição. Esta é a bucólica Santa Leopoldina, lugar de ricas histórias, lugar de pioneirismo. A primeira estrada de rodagem do Espírito Santo é a que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa. Ela foi uma iniciativa particular das grandes empresas de exportação de Santa Leopoldina, que já tinham essa necessidade, porque já tinham adquirido seus automóveis e precisavam de uma estrada. E fizeram, em 1919, a primeira estrada de Santa Leopoldina. É a rodovia Bernardino Monteiro, que tem 29 quilômetros e é uma das paisagens mais bonitas do Espírito Santo. Pioneirismo em estradas, pioneirismo em automóveis, pioneirismo em telefone e também, o que eu esqueci, esse mesmo Albert Richard Dietz, esse cidadão alemão que veio imigrado para cá, também trouxe para o nosso município a primeira academia de ginástica do nosso estado. Você vai por aí nos cursos de educação física das universidades de todo o país, esse fato é citado e alguns historiadores têm essa academia como possivelmente a primeira academia de ginástica do Brasil, não só do estado do Espírito Santo, não só de Santa Leopoldina, mas como a primeira academia de ginástica do Brasil. Subindo um pouco mais, chegamos ao Morro do Cruzeiro, onde está instalado o Hospital Nossa Senhora da Penha, e o monumento ao imigrante, um símbolo da história. Do outro lado da cidade, mais conversa, desta vez num lugar de paz, de divindade, a Igreja Matriz Sagrada Família. É uma construção do início do século XX, que ela está em fase de restauração da sua pintura original, que é de uma beleza muito grande. Eu acho que esse trabalho ele merece ser concluído com mais rapidez para voltar a ter a beleza que essa igreja matriz Sagrada Família aqui de Santa Leopoldina sempre teve. O município de Santa Leopoldina, tradicionalmente, ele tinha uma divisão muito clara entre católicos e luteranos, os chamados protestantes. De uma época para cá, o número de pessoas de origem brasileira, né, origem nacional, ela se sobrepôs ao quantitativo de pessoas de origem europeia. E até os anos 70, os anos 80, a Igreja Católica ela tinha uma grande maioria aqui dos fiéis da cidade. E por fim, a vista exuberante de uma paisagem fantástica. Escolhemos este fundo para encerrar essa reportagem especial. Em primeira mão aqui para a TV Aribiri, é um projeto que ainda está escondidinho, mas é um projeto que traz muito mais responsabilidade a mim como escritor, como um historiador autodidata e como jornalista. Na realidade, eu vou fazer um livro, estou fazendo um livro que retrata realmente a história oficial do município. Aí vai demandar uma pesquisa maior, uma confirmação dos fatos, confirmação de datas, confirmações documentais, pesquisar em outras bibliografias, por causa da responsabilidade de fazer um livro didático para passar essas informações e deixar essas informações para os estudantes, para a juventude, para as pessoas que querem realmente buscar informações precisas e reais sobre a história desse rico município de Santa Leopoldina. Santa Leopoldina tem uma importância muito grande no contexto histórico do Espírito Santo e essa
minha tentativa diária de tudo que eu faço é para tentar levar o nome de Santa Leopoldina mais adiante, valorizar essa cidade que eu acho que tem no turismo cultural o seu maior potencial de desenvolvimento. Hoje eu fico triste, é real isso que eu vou falar, de vir aqui a Santa Leopoldina e perceber a cidade economicamente inativa praticamente. A gente tem uma cidade pequena, com pouquíssimas atividades comerciais, industriais e até poucas atividades culturais que poderiam elevar essa cidade a um cenário cultural muito maior, até a nível nacional. Isso aqui é berço de uma obra literária famosíssima no Brasil e no mundo, Canaã, de Graça Aranha. Quem é que nunca leu Canaã quando foi fazer um vestibular? Faz parte do rol de obras necessárias para que você estude quando você vai fazer um vestibular numa universidade federal. Canaã se passou aqui, a história de Canaã é toda nesse município e as pessoas não têm ideia disso. Você tem exemplos no Brasil, como por exemplo Ilha de Paquetá. Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, ela desenvolve seu turismo todo em cima da obra A Moreninha. A Moreninha é uma obra que já foi tema de novela da Rede Globo. Por exemplo, Araxá, em Minas Gerais, todo o turismo de Araxá é em cima da história de Dona Beija. É um personagem da cidade também famosíssimo. Quer dizer, outro exemplo que eu posso dar aqui, Porto Seguro. Quem vai a Porto Seguro e não vê uma estátua de Gabriela, que não vê o Bataclan lá, aquele barzinho lá que o Jorge Amado tão bem descreve no livro Gabriela, Cravo e Canela. Por que Santa Leopoldina fica nesse ostracismo? Tem uma obra literária de grande importância, no mesmo nível de Gabriela, no mesmo nível de A Moreninha, e você não vê aqui um trabalho de divulgação, de identificação desses lugares que estão nessa obra de grande importância. Eu acho que as pessoas que são responsáveis pela cultura, pela administração do município, têm que focar. Eu sei que o município é um município de tradição agrícola, grande produtor de hortifrutis granjeiros, de gengibre, de inhame, que é bastante importante na nossa economia, mas eu enxergo também a parte turística e cultural como uma grande indústria para alavancar até empregos para a juventude daqui. Que eu vejo aqui meninos de 14 a 18 anos terem que ir embora ou para estudar ou para fazer a sua vida profissional pela total ausência de oportunidades que o município oferece. Isso é triste. Tá aí, uma excelente dica de leitura para quem é amante da literatura capixaba. Leopoldina, a santa que existe em nós. Crônicas de um Menino do Porto. O governo do Estado do Espírito Santo, a bem da paz deste Estado, resolveu intervir neste município, nomeando o prefeito provisório com plenos poderes, o Dr. Bernardino Monteiro. E como juiz interino, este criado... Quer conhecer um pouco mais da história do nosso estado? Quer reviver o bucolismo e aquela atmosfera interiorana? Então venha para Santa Leopoldina. Filha do sol e das águas, imperatriz, que acolheu imigrantes